Enquanto me apaixono? Na estrada, Lázaro não consegue dar partida no carro e Carlos não recobra a consciência. O capataz pede que ninguém saia do veículo, pois vai descer para pedir ajuda, mas Jerônimo e Matilde conseguem avistar o carro do capataz e decidem se aproximar. Lázaro explica o que aconteceu ao patrão, que manda todos irem para seu carro depressa. Na igreja, Alzira se preocupa com a demora de Catarina. Ezequiel comenta com Aurora que, se a tempestade aumentar, a empresa poderá se romper. Do nada, Álvaro chegando no solo sagrado, trocando o direito pelo esquerdo. O homem insiste em ver os doentes, mas acaba caindo no chão de tão bêbado. Catarina consegue chegar ao consultório para pegar os medicamentos, mas a água invade o local, e a mulher fica presa. No meio da confusão, ela acaba sendo atingida por uma viga e desmaia, sendo levada pela correnteza da inundação. Na estrada, Matilde, preocupada com a situação de Carlos, começa a falar sobre sua maldição. E na capital, Josefina volta ao quarto da filha com um chá e um remédio para a dor, mas a moça diz que está se sentindo muito mal e não podem fingir uma gravidez. A jiboia de franja avisa a filha que aquilo podem resolver depois que Matias assinar a ata do casamento, para que o contrato que o prende por 10 anos tenha validade, e manda a filha não abrir a boca sobre o assunto, nem mesmo para Selena. Matias aparece para saber de Roberta, e Josefina diz que a moça está muito bem e quer saber qual o quarto que os dois vão ocupar na casa, pois quer aproveitar a lua de mel do casal para reformar o cômodo. Porém, o moço deixa claro que tudo vai continuar como está, cada um em seu quarto, pelo período de 1 ano, como rege o contrato pré-nupcial que assinaram. Mas Josefina pensa consigo mesma que o enteado é um idiota que assinou o documento sem ler e não percebeu a alteração de 1 para 10 anos. Na validade do acordo. Na cruz do amor, Renata observa Augusto dormindo e confessa que, se pudesse escolher por quem se apaixonar, com certeza se apaixonaria por ele. Jerônimo chega com Carlos, desacordado, à igreja, e Matilde pergunta pelo doutor. Porém, Severino se vê obrigado a dizer que não dá para contar com Álvaro, que está completamente bêbado. Enquanto Regina e os outros tentam prestar os primeiros socorros a Carlos, Jerônimo diz ao padre que está com a caminhonete cheia de suprimentos para os desabrigados. Aurora aparece e cumprimenta o investidor, que quer saber se Augusto também está ajudando a população. Sem graça, a garota conta que seu ex não apareceu e revela que o engenheiro está com Renata na fazenda, contando que ela e o fazendeiro terminaram e, por isso, quase tirou a própria vida, mas um anjo a salvou. Se dirigindo a Lázaro, ela agradece mais uma vez ao capataz, que fica sem graça e diz que ela não tem o que agradecer. Alzira comenta que está preocupada com Catarina, pois faz tempo que a moça saiu para ir ao consultório do marido buscar medicamentos e ainda não voltou. Lázaro sai desesperado atrás da mulher, e Ezequiel resolve ir atrás. Jerônimo encontra Álvaro dormindo, belo e faceiro, num dos bancos da igreja. Ele até tenta acordar o médico, mandando ele curar a bebedeira, ou não vai carregar apenas uma morte nas suas costas, mas não adianta. Enquanto isso, Lázaro e Ezequiel chegam ao consultório. Eles conseguem encontrar a moça, mas o local está destruído. Carlos acorda melhor do que nunca, pois apesar do ferimento, está no colo de Matilde. A moça, preocupada com sua maldição, pede ao agrônomo que esqueça seu amor por ela, para que sua vida não corra perigo. Os meninos chegam na igreja com Catarina e dizem que encontraram a mulher desacordada, no consultório inundado. A mulher pergunta pelo esposo e descobre que o médico está novamente bêbado, e Ezequiel aproveita para dizer que a amiga se enganou ao escolher o marido. Na mansão, Josefina se dá conta que a filha está com febre alta e começa a ficar preocupada. E em seu quarto, Matias continua lamentando sua vida. O dia amanhece com sol em enseada e a galera começa a arrumar a igreja. Álvaro continua dormindo depois da cachaçada e só acorda quando o padre ora por todos estarem sãos e salvos. Jerônimo se compromete a ajudar todos que perderam suas casas. Lázaro conta que deu uma volta pela cidade e tem muita coisa destruída, mas a represa não rompeu. Linhares avisa que vai mandar reorganizar o depósito de sua fazenda para que possa receber os desabrigados, e Ezequiel se espanta com a generosidade do sujeito. Regina se dispõe a montar um ambulatório na fazenda para ajudar os feridos, e os dois organizam a turma para colocar o plano em funcionamento. Álvaro, todo descabelado, é ignorado não só pela população, como também por Catarina, que conta ao marido que, graças a Lázaro, ela está viva, e avisa que o médico falhou com todo mundo e manda o rapaz se afundar sozinho, pois não quer ir junto. Aurora leva café com bolinho para seu salvador, que fica sem jeito por uma madame estar servindo comida para ele.
Mas a garota conta que espera que os dois possam ser grandes amigos e o moço acaba aceitando. Catarina, vendo os dois juntos novamente, sente ciúmes do antigo namorado. Gonçalo desce para tomar café e descobre que Josefina saiu cedo com Roberta, para providenciar coisas para o casamento. Matias também aparece e os dois comentam sobre a tempestade, e dizendo que estão preocupados pois todos em Enseada estão incomunicáveis. O rapaz resolve contar ao pai que só convidou Renata para seu casamento, e por isso talvez a irmã postiça também não compareça ao matrimônio. O empresário se irrita e diz ao filho que não quer divisões na sua família e não o perdoaria se Jerônimo e Renata não estivessem no casamento por outro motivo que não fosse o clima. Do outro lado da cidade, a doutora quer saber por que Josefina demorou tanto para levar a filha para o atendimento médico. A mulher explica que só percebeu pela manhã a situação da filha. Dizendo que a moça está muito fraca e perdeu muito sangue, a médica explica que ela está com uma infecção muito forte e é isso que está causando a febre. Josefina diz que a filha vai se casar no dia seguinte e a ginecologista avisa que, antes de pensar em casamento, é preciso pensar na saúde da moça, que vai ter de passar por uma curetagem de emergência e espera que o procedimento não traga consequências irreversíveis. Roberta fica preocupada, principalmente quando descobre que pode ficar estéril para o resto da vida. Na igreja do povoado, Jerônimo vai ver o machucado de Carlos e se dá conta que foi só um cortezinho, e diz ao moço que acha que ele fez toda a presepada só para Matilde ficar com peninha. O moço começa a rir e pergunta ao amigo se ele acha que a moça está interessada. Jerônimo diz que sim, e agora o agrônomo está atarefado de provar que a tal maldição da moça não tem fundamento. Além disso, ele aconselha o amigo a não perder seu amor, como ele fez, e se arrepender para o resto da vida. Na capital, enquanto a ginecologista vai mandar preparar a sala de cirurgia, Roberta diz à mãe que, se ficar estéril, vai ser culpa dela, por não ter levado a moça a tempo de ser atendida. Josefina se levanta e começa a gritar: cala a boca, não adianta ficar me culpando. Mas Roberta é taxativa e diz que, se a doutora estiver certa, ela nunca mais vai perdoar a mãe. Na Cruz do Amor, Renata comenta que deu uma volta e percebeu a devastação na cidade. A moça quer ajudar, mas Augusto diz que não precisa, pois o povo já está acostumado com aquelas catástrofes. Renata insiste em ir até o aeroporto, pois precisa voltar à capital, e se não puder pegar o voo dali, vai até outra cidade, pois tem de chegar em casa antes do casamento de Matias. Augusto diz que as estradas estão destruídas, mas a moça, prometendo que vai com cuidado, se ele emprestar um carro, diz que assim que conseguir viajar para a capital, devolve o carro. Augusto avisa que então, nesse caso, vai com ela. Na empresa, Adriana diz a Matias que não está conseguindo falar com Renata, mas tem certeza de que a amiga está bem. A moça volta a falar no casamento do rapaz e pergunta o que ele realmente sabe sobre Roberta. Adriana resolve perguntar se Matias sabe com quem Roberta namorou antes dele ou quantos rapazes a moça namorou, apostando que a noiva também não sabe nada sobre a vida anterior do moço. Matias dá razão a Adriana, que aproveita para dizer que espera que ele não se arrependa de se casar com Roberta e não tenha nenhuma surpresa. O rapaz, desconfiado, pergunta à amiga o que ela sabe sobre sua noiva e Adriana sugere que ele investigue, pois talvez ainda dê tempo de ele voltar atrás e não se casar com ela. César liga para Constanza, pedindo para conversar e os dois combinam de se encontrar em seguida. Porém, Honório aparece, dizendo que tem muitas perguntas para fazer. Mas a socialite pergunta ao marido o que faz ele pensar que ela esteja a fim de responder às perguntas dele. O empresário reclama da insônia que teve por causa de suas dúvidas, mas a socialite comenta que dormiu tranquila, porque se encheu de certezas. Mas Honório insiste e quer saber o que ela viu no tal garoto. Bem, Constanza, defendendo César, diz: ele não é nem um garoto, o César é um homem, um responsável, íntegro e principalmente confia cegamente em mim. E se você espera que eu te pergunte a mesma coisa, fique sabendo que já entendi o que ela te dá, que eu não te dou. O empresário tenta se explicar, mas a mulher o interrompe dizendo que não está perguntando nada e nem tem tempo para escutar a ladainha, pois está com pressa. Na empresa, Gonçalo bate o martelo e diz a Branca que ela vai ter de sair fora naquele dia mesmo, pois não quer que ela fique nem mais um minuto lá. A arrogante ainda tenta negociar e aconselhar ao patrão de que aquela não é a decisão ideal e coisa e tal. Mas Gonçalo avisa que não está ali para discutir, avisando que apenas está dando uma ordem que deve ser obedecida. Enquanto isso, em Enseada, Ezequiel conta o que aconteceu com a tempestade na cidade, comentando que todo mundo atendeu ao chamado do padre Severino.
A moça se desculpa, dizendo que não viu o tal sinal, mas gostaria muito de ter podido ajudar. O capataz então comenta que Jerônimo e todos da Bonita se mobilizaram para ajudar a população e agora o fazendeiro e Regina estão providenciando abrigo e um ambulatório para todos os necessitados na fazenda. E por falar no moço, ele e seus amigos e funcionário chegam à fazenda depois de uma noite estressante, carregando Carlos, que ainda não se sente bem. O investidor avisa que precisa tomar um banho e dar uma saída, pois ainda tem algo importante para fazer, contando que Renata está na fazenda de Duran e precisa falar com ela. Regina fica feliz com a decisão do amigo e ele explica que, durante aquela noite, com tanta desgraça que aconteceu, ele percebeu que está apaixonado pela esposa e acredita que a julgou mal, pois a moça não tinha por que mentir para ele. Jerônimo inclusive diz que está disposto a justificar suas atitudes, porque Josefina garantiu que Renata era a noiva de Rafael. Cheio de esperança, o moço vai se enfeitar para tentar reconquistar a mulher. Enquanto isso, na Cruz do Amor, Augusto está furioso porque a tempestade pode afetar a colheita dos próximos anos, e pergunta ao capataz se ele tem ideia do prejuízo que teve, diante de tudo o que investiu naquelas terras. Porém, o capataz diz que o patrão não pode ter certeza disso, mas agora é hora de ajudar aqueles que de fato perderam tudo. Na capital, Honório e Branca se encontram no corredor da empresa. A mulher diz que o rapaz é um covarde, pois não teve coragem de falar diretamente com ela e teve de se esconder na saia do ex-cunhado para resolver a situação. O empresário quer saber do que ela está falando, e Branca explica que Gonçalo correu ela da empresa. A doida, chamando o sujeito de meu amor, pede a ele que a defenda e peça a Gonçalo que a mantenha no trabalho até o final do mês, como haviam combinado. E ao contrário do que Medusa espera, Honório diz que não só está de acordo com o cunhado, como espera que ela vá embora o mais rápido possível e desapareça de uma vez de sua vista. Alguns minutos mais tarde, na cafeteria, Constanza quer saber por que César está interessado em sua relação com a sobrinha Roberta e conta que nunca se deu bem com Roberta. O rapaz então comenta que sua teoria pode estar certa e acha que foi a moça quem tirou as fotos que entregaram a Honório. Ele diz que Selena também deve estar envolvida, pois ele a desprezou e as duas devem ter se juntado para prejudicar a socialite. Nesse meio tempo, Josefina vai ver a filha e descobre que a moça ficou estéril. Revoltada e chorando muito, ela manda a mãe embora, avisando que não quer vê-la, pois por culpa dela, nunca mais poderá engravidar. Josefina monta num porco e diz: "Espera um pouco aí, garota. Eu não sou responsável por você ter engravidado daquele infeliz do Rafael. E também não sou responsável por você ter perdido o bebê." Roberta não quer saber e continua culpando a mãe. Mas Memeia não perdoa e, chegando bem perto da filha, diz: "Olha só, Robertinha, você já se esqueceu que você queria se livrar dessa criança e fui eu quem te convenceu a não fazer isso?" A moça, que está disposta a enfrentar sua progenitora, esclarece que uma coisa é ela não querer aquele filho e outra, muito diferente, é ficar estéril para o resto da vida. Roberta ainda lembra que, se tivesse sido socorrida no dia anterior, aquilo não teria acontecido, mas mamãe resolve rebater e diz: "Se eu tivesse te trazido ontem, além de ter ficado sem filho, também teria ficado sem marido e sem fortuna. Era isso que você queria? Anda, vai, responde. Teria preferido isso?" Chorando, a moça diz que não, mas comenta que está sofrendo muito por nunca mais ser mãe. E Josefina muda o discurso, chamando a filha de querida e dizendo que as duas não tiveram outra alternativa. Mas, quando vai beijar o rosto da moça, Roberta evita.